Fala galera! Muitos de vocês sabem muito bem que eu não comecei a criar conteúdo ontem. E se tem uma coisa que aprendi nessa caminhada é o valor de ser livre. Livre para pensar e livre para falar as coisas exatamente como eu vejo. Sempre disse isso e vou continuar dizendo. Eu tenho uma comunidade que sinceramente não mereço. Gente incrível que dia após dia usa a aba de comentários não para brigar, mas para abrir o debate, para compartilhar ideias, para desenvolver critério próprio e analisar as obras sem ficar condicionado pelo que os outros pensam. As centenas de milhares de inscritos que somos em todos os meus canais em vários idiomas são um reflexo disso. Vocês são a alma do que eu represento. Porque imaginem só a chatice que seria esse mundo maldito se todos nós pensássemos exatamente igual. Dito isso, eu faço esse vídeo em resposta a um canal animal especializado em Transformers. Tive a chance de ver alguns vídeos dele e são muito bons. Recomendo demais que vocês deem uma olhada no canal. E bom, antes de mais nada, peço desculpas porque o Reverse dedicou esse vídeo analisando a minha opinião de por que o Optimus era mais fraco que o Megatron no filme de 2007. E isso foi tipo há uma semana e só agora que eu fui ver. Então foi mal por isso. Mas enfim, decidi fazer um vídeo longo para ter mais liberdade de responder ao Reverse e outras dúvidas que acho importantes e pertinentes. Então, se quiserem me acompanhar nessa análise da resposta dele, fiquem confortáveis e bora lá com tudo. Muito bem, eu poderia resumir o vídeo de Reverse Prime em 9 pontos importantes, dos quais, sendo totalmente honesto, eu concordo com apenas um. E bom, o primeiro ponto é que, de fato, o Optimus não usou as suas lâminas de Energon contra o Megatron nessa luta. Isso é algo que eu não tinha notado na época, e me parece uma observação genial, você tem toda a razão aí. Embora eu ache que isso seja um caso típico do que chamamos de anestesia de roteiro, que é quando Hollywood faz os protagonistas esquecerem seus poderes de propósito para a trama avançar ou para não complicar demais. Ou seja, se o Optimus saca as lâminas naquele momento, as animações teriam sido mais complexas, mais caras. E bom, tem um canal que eu assisto sempre e recomendo muito para entender essa lógica do cinema, chamado El Show del Gabriel Incertis. O cara é sensacional analisando todas essas incoerências. Mas atenção, a ideia aqui é ter limites, porque se começarmos a incluir coisas ou poderes que, entre aspas, deveriam estar lá, mas não aparecem nunca chegaremos a uma conclusão clara. Vamos nos concentrar estritamente nos acontecimentos que rolaram no filme. Isso, claro, nos leva ao segundo ponto. O Reverse Prime diz que eles estavam nivelados em alguns momentos. Claro, ele usa muito malandramente uns clipes cortados do filme onde eles estão trocando socos para dizer que a luta tá parelha. Mas ignora convenientemente quando o Megatron arremessa o Optimus de um lado para o outro. E ele não faz isso uma, nem duas, nem 3 vezes, ele faz 4 vezes. Inclusive, quando o Optimus já tá no chão, ele chuta a cabeça dele e arremessa de novo. Eu te falo uma coisa, Reverse. Se eu tô jogado no chão e você tá chutando minha cabeça e me jogando uns 4 metros pelo ar, em quem a gente acredita? Na minha mãe, quando ela diz que a gente empatou? É realmente absurdo defender isso. E bom, eu entendo que tecnicamente você tá em desvantagem, porque seu canal chama Reverse Prime. Eu tenho que supor que você tem que defender o Optimus por causa desse culto estranho que se formou em volta desse nome. Mas pelo amor de Deus, né? E isso, claro, conecta com o terceiro e já de cara, com o quarto ponto aqui, eu coloco os dois no mesmo saco, porque nesse caso, no vídeo do Reverse, ele começa a citar quadrinhos, novels, videogames, adaptações, prequels, o brinquedo que os chineses lançaram e o que o diretor falou no minuto 036. E tipo, não, isso é algo que eu tenho que esclarecer, porque isso é um erro muito amador. Quando eu vou ver um filme, eu sou obrigado a ver material extra para entender? Bom, a resposta é um rotundo não. Se um filme precisa de quadrinhos, livros ou jogos para fazer sentido, então esse filme foi mal contado. O cinema se escreve sobre uma lei básica. A obra tem que se sustentar sozinha. Quando um filme diz, ah não, é que no filme acontece isso porque o gibi número 4 diz tal coisa, não. Não é por aí. Estamos falando de realidades diferentes. O filme é a obra magna. A tela é soberana.
Você nunca vai ouvir um diretor sério dizer: "Ah, bom, se vocês não entenderam o filme de 300 milhões de dólares, é fácil, comprem o quadrinho de 5 dólares, ou vejam a entrevista que eu dei 2 semanas atrás." Ou seja, é absurdo tentar sustentar uma verdade cinematográfica com um gibi na mão, pelo amor de Deus. E não porque eu tô dizendo, os manuais clássicos de cinema dizem isso. Quando eu estudava teoria narrativa, um professor sempre repetia pra gente esse conceito: o texto audiovisual é soberano. Traduzindo para o português simples, é algo como: o que está na tela tem prioridade absoluta sobre qualquer adaptação externa. O público não é obrigado a saber nada além do que a câmera mostra. Se a história não funciona assim, então é uma falha narrativa do filme e não do espectador. Então, em resumo, essa regra é respeitada porque Hollywood ensina assim. Os críticos avaliam assim, os festivais julgam assim, as academias qualificam assim e os estúdios produzem assim. E porque na prática, nenhum filme do mundo exige dever de casa. Não leia um quadrinho para entender quem ganhou uma luta, isso seria amador demais. E bom, com isso eu vou pro ponto 5, que é com relação ao Dark Energon. Eu desenvolvi faz pouco tempo uma teoria que explodiu com uma força tão absurda que até eu me surpreendi. Foi de fato o primeiro vídeo que subi sobre Transformers, e bateu milhões de visualizações. E tem a ver com o Dark Energon, claro. Isso é algo que nenhum canal especializado em Transformers tinha pensado. É uma ideia tão disruptiva que mexeu com as bases de meio mundo. Coisa que pra mim é normal, eu sou assim quando analiso as franquias. Eu abro o debate e explico as coisas da maneira que eu vejo. Eu sou assim mesmo. Mas isso é uma teoria, e eu não sei o que vocês querem que eu diga. Ou seja, querem o quê? Que eu espere o Michael Bay me dar permissão pra dizer alguma coisa? Tipo, não, eu falo o que me der na telha. Ou seja, não sei bem qual é o ponto onde vocês querem chegar. Eu analiso o que eu quiser, falo o que eu quiser, subo o vídeo que eu quiser. Se vocês discordam, bom, abram o canal de vocês, subam o vídeo de vocês e falem o que vocês quiserem, perfeito? E se quiserem me marquem, que eu apoio, claro que sim. A ideia é que todos tenham voz. Agora, o resto dos argumentos realmente giram quase na mesma coisa. Mas para a cereja do bolo, vamos analisar o que aconteceu lance a lance no filme de 2007. Então, a princípio, tá todo mundo reunido na represa, e eles estão sendo sabotados pelos Decepticons, e não dá pra ficar lá. Então, o plano é levar o cubo para a cidade mais próxima para esconder ele no meio do caos e conseguir abrir uma janela para a Força Aérea levar embora. Ao levar o cubo, o Megatron acaba de acordar, transbordando poder, e começa a caçar o cubo de um jeito muito desesperado, levando em conta, claro, que ele sabe que o artefato está sob o controle dos Autobots. O Optimus, Jazz e o resto da equipe seguem o grupo principal, mas numa cena brutal o Optimus fica para trás lutando para atrasar os Decepticons. O Jazz, como segundo no comando, segue em frente e é quem lidera a operação dos Autobots enquanto o Optimus não tá. Levando em conta que o Starscream é a porra de um caça de combate, ele é o primeiro a atacar, ferindo gravemente o Bumblebee. O Ironhide tenta romper a linha inimiga, mas não consegue, coisa que o Jazz faz sim, sendo um verdadeiro pé no saco para os inimigos. Ele entra e sai da batalha sem ser pego de jeito nenhum. Então, com a entrada do Jazz, a equipe consegue inabilitar os Decepticons, pelo menos por um tempo, mas aí chega um Megatron. Os Autobots tentam fazer os civis recuarem, e o Jazz é quem bate de frente para segurar o Megatron o máximo possível. Agora, eu particularmente acho que o Megatron pega o Jazz primeiro de propósito. Ele é o segundo no comando, é um pé no saco, e é um estrategista muito bom. Esse aí definitivamente tem que morrer. Coisa que, claro, acontece agora, Sr. Jazz. Os planos mudam. A equipe Autobot inteira se descoordena e o maior peso cai nos militares, que tem que usar o Sen para entregar o cubo num prédio alto, enquanto todo mundo segura os Decepticons. Nas cenas seguintes, o Optimus chega e bate de frente com o Megatron. Esse poderia ser considerado o primeiro round. Ele atravessa um prédio matando centenas de civis e cai numa rua principal. Nesse momento, a gente já vê a superioridade do Megatron não só por jogar o Optimus de um lado para o outro, mas porque na troca de tiros, o Optimus só faz ele girar enquanto o Megatron acerta um tiro no Prime, que faz ele voar um quarteirão inteiro até estampar num prédio. Esse ataque deixou o Optimus fora de combate, ou seja, ele perdeu o round 1 e perdeu feio. Agora, por que eu digo que ele ficou fora de combate? Porque as cenas seguintes confirmam isso. O Megatron sai voando e alcança o Sam, ou seja, o Optimus continua nocauteado. Então eu faço uma pergunta.
Como um personagem que supostamente é o mais forte, deixa escapar o vilão principal, arriscando mais centenas de civis e o próprio futuro do mundo. Enfim, já dá pra ver que o argumento é absurdo. Mas bom, agora não é só o Starscream, mas também o Megatron cercando o Sam para pegar o cubo, e enquanto o Ironhide e Ratchet fazem o que podem. Eventualmente, os Autobots são superados, e no meio dos ataques, eles conseguem impedir a Força Aérea de levar o cubo. Só aí é que aparece ou reaparece o Optimus. E então podemos observar como ele pega o Sam quando ele está caindo do prédio, interceptado logo depois pelo Megatron. E bom, nessa cena é aqui que a gente pode ver como o Optimus, com muito cuidadinho, desce arrebentando as fachadas dos prédios e caindo em cima dos civis. Agora, algo importante. Eu acho que nesse ponto o Optimus já sabia que não ia ganhar do Megatron. De qualquer modo, as palavras exatas dele são: "Se eu não puder vencer o Megatron, você deve colocar o cubo no meu peito. Eu vou me sacrificar para destruí-lo." Por acaso, esse é o plano de alguém que sabe que é mais forte? Tipo, que porra é essa? E quando eles se enfrentam, na primeira cena que a gente vê Bom como o Optimus sai voando de novo, o Megatron tá muito transbordando poder. Tecnicamente, o Optimus perde o Round 2 também. E a razão pela qual eu digo isso é porque nesse meio tempo, o Starscream consegue distrair os caças, mas é atacado, é superado e tem que fugir abrindo uma janela para os aviões atirarem direto no Megatron. Já a intervenção dos outros faz com que a gente finalmente veja o Megatron mais fraco. Claro, com o Megatron tão perto do cubo, o Optimus dá a ordem para o Sam destruir o cubo, sacrificando a própria vida, coisa que, claro, não acontece, porque, bom, o Megatron morre. Agora eu pergunto, em que parte de todo esse filme o Optimus dominou a batalha? Não vem me dizer que no quadrinho da sequência, que a prequel, que se a novel seja... Não, também não, né, gente? Mas enfim, aí vocês têm a aba de comentários para expressar suas opiniões e seus comentários. Lembrem, sempre dentro do respeito. Troquem ideias e zero briga, gente. Aqui a gente não vem para brigar, vem para trocar, para crescer como pessoas. Aqui nesse canal, vocês sempre terão um lugar seguro para teorizar com liberdade. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Eu sou o Cyber e essa é a Cyberzone. Então, a gente se vê num próximo vídeo.